Né, pessoal? Quem entrou agora, por último, vamos começar a nossa aula de hoje, dia 20 de novembro. Vamos começar diferente. Hoje não tem agenda e a gente vai começar com a atividade de artes. Bom, a atividade de artes hoje eu já estava conversando com os alunos que entraram aqui mais cedo, um pouquinho, que é sobre a consciência negra. Né? Hoje é dia 20, dia de celebrarmos o Dia da Consciência Negra. Eu estava falando agora para os alunos o seguinte, sobre por que existe essa data. Então, a gente viu aqui que essa data é celebrada no Brasil, no dia 20 de novembro, portanto, hoje. Foi criada em 2003 foi criada e incluída no calendário escolar em 2003, certo? Bom, olha só, eu havia falado que existem alguns locais que decretam o feriado nesta data. Por exemplo, no estado de Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro, eles geralmente decretam feriados estaduais em homenagem a essa data, certo? Mas olha só, por que realmente existe essa data? Essa data ela existe para a gente lembrar o sofrimento, primeiramente, que os escravos tiveram, né? Eles eram tratados como mercadorias, como objetos, eram maltratados. E, claro, serve também para a gente repensar nos dias atuais de hoje, porque, infelizmente, em pleno século XXI, existem pessoas que cometem preconceito, racismo com outras só porque tem um tom de pele diferente. Oi, pode? A minha mãe estava lá no Facebook, aí ela viu uma foto de um monte de pessoas, de três pessoas negras e um montão de brancas, crianças. Aí todas as brancas estavam em uma mesa grandona e as crianças negras estavam excluídas lá no cantinho. Essa data existe em homenagem à morte do Zumbi de Palmares, o líder de um dos maiores quilombos que já existiu no Brasil. Quem foi esse Zumbi? Ele era um líder, um escravo, né? O líder do quilombo de Palmares. O que é um quilombo? Era um local que lá na época da escravidão, vamos supor, os escravos que fugiam das fazendas, eles fugiam e se escondiam nesses quilombos que ficavam dentro das matas. É como se era um local aonde os escravos fugitivos se escondiam. Ali eles ficavam escondidos porque eles não aceitavam mesmo essa vida de escravidão. Então essa data foi criada em homenagem à morte de Zumbi de Palmares, que foi em 1695, certo? Ele foi um dos maiores líderes negros do Brasil e ele lutava, pessoal, pela libertação, certo? Do povo contra a escravidão, certo? Essa data de hoje, ela é considerada muito importante para os africanos e também para a construção da nossa sociedade. Por quê? Porque a nossa sociedade, o povo brasileiro, tem uma origem mista, povo mestiço, a mistura de povos, né? Porque, por exemplo, existem famílias que às vezes a mãe é mais clarinha, branquinha, o pai é negro, ou existem famílias que são brancas e adotam crianças negras. Essas misturas de povos, é chamado de mixigenação. Então, a nossa origem, a gente deve muito aos negros, certo? Por exemplo, eu tenho descendência negra. Por quê? O meu bisavô, que eu não conheci, mas a minha avó fala, minha avó é viva, graças a Deus, ela fala que ela já me mostrou fotos, que ele era tipo bem negro mesmo, então a minha origem é negra. E eu tenho, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai, primos que são negros, entendeu? Então eu tenho origem negra, ok? A minha descendência é negra, ok?
sobre para a gente parar para pensar um pouco sobre o racismo, sobre a discriminação, sobre a igualdade social e também sobre a inclusão dos negros na nossa sociedade. Mas é aquela inclusão, como é que eu posso dizer? Aquela inclusão eu não sei explicar a melhor palavra. Aquela inclusão que deve acontecer mesmo, que eles devem ser tratados como qualquer outra pessoa, não de forma diferente. Vamos incluir os negros aí na primeira oportunidade que se tem, as pessoas às vezes cometem uma atitude racista. Isso não é inclusão. Inclusão é entender que por termos às vezes um tom de pele diferente, às vezes por sermos fisicamente diferentes, isso não nos torna pessoas piores ou melhores, certo?